Salve retrosada! Olha o que eu tenho em mãos aqui hoje. Vamos voltar lá para 1994, ano do Tetra. Vou mostrar para vocês. Quem viu o short já sabe do que se trata, né? X-Men número 72 e das surpresas que tem esse gibi aqui. Mas antes de falar da surpresa, os fabulosos X-Men, com o pessoal dos X-Men com o uniforme da prefeitura. E olha isso aqui, cara. Jim Lee. Olha só isso aqui. Tá todo mundo aí, ó. Gambit, Banshee, Forge, Psylocke, Tempestade. Esse aqui merecia um pôster, viu? Grandão em 4K. Mas vamos ao que interessa, né? Bom, vou começar aqui falando dessa primeira história. Antes de mostrar a surpresa. Não tem o que falar. Jim Lee, olha a equipe, olha a pedrada. A história não é muito boa, mas olha a pedrada que é essa edição. Jim Lee, Jai Lee, argumento na caneta o Chris Claremont, isso. E na arte final Scott Williams. Não tem nem o que dizer, né? Essa primeira tomada aqui, com os piratas siderais. Merecia até um filme, né, rapaziada? Esses personagens aqui. E essa é uma fase dos X-Men onde se passa no espaço e tal. Eles enfrentam o Império Shi'ar. O Charles Xavier, Professor X, se casa com a Lilandra. Né? E Wolverine também no auge, Jubileu. Cara, desenho de Jim Lee, né? Pô, tem nem o que falar, né? Ainda mais com a arte final do Scott Williams. Ficou uma maravilha isso aqui. Olha só esta capa. Jubileu, Forge, tá todo mundo aí. Tempestade com esse seu uniforme aqui que era da hora. Todo mundo aí. Rapaziada, mas o que eu queria mostrar mesmo, vamos dar uma folheada, né? Porque vocês sempre gostam aí de dar uma folheada nas raridades. 1994, tá, galera? Aqui mais uma história em que a vampira ela perdeu seus poderes e ela tá lá na Terra Selvagem junto com o Nick Fury e o Magneto. Essa história é da hora, tá, gente? Recomendado. Mais do que eu queria mostrar mesmo pra vocês, espera aí que rufem os tambores. Vamos lá dar uma folheada. Espera aí rapidinho aqui, pessoal. Enquanto eu tomo chá. Cara, chegamos nessa história aqui dos Novos Mutantes. Rob Liefeld. Quem é Rob Liefeld? É o desenhista que todo mundo ama odiar. Ou você ama ou odeia o cara. Mas, sendo sincero pra vocês, o que vocês acharam desse desenho aqui? Cara, eu achei da hora. Mas o Rob Liefeld, um cara bem controverso, vale um vídeo só falando sobre o cara. Ele oscila muito. Numa época ele tá desenhando pra caramba, na outra uns desenhos feios que você olha e fala, nossa, parece os desenhos que eu fazia no caderno da escola, quando tinha aula vaga. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, pessoal, prepare-se aí geração Z, aguenta coração, que vocês vão ver a primeira aparição do Deadpool nos gibis. E é exatamente essa tomada aqui. Deadpool, que foi criado pelo próprio Rob Liefeld. Ele não esconde que é uma homenagem ao Exterminador, né? Porque, pô, tá muito na cara, né? E esse é o primeiro trabalhinho dele aí. Ele foi contratado para matar o Cable. E, no caso, ele era para ser um daqueles vilões coadjuvantes que aparece e depois some. Só que acabaram gostando tanto dele que ele foi aparecendo em outras revistas e tal, e se tornou o personagem que ele é hoje, com filmes, games e tudo mais, né? Mas no começo era isso, um personagem genético que foi jogado lá na história e assim vai. Ele enfrenta o Cable, o míssil, né?
Nessa época o Cable tava criando a X Factor. E assim como ele chega, é só algumas páginas, tá? Vamos dar uma folheada. Enfrentando o Cable, sai na porrada aqui, ó. Nessa época ele já era zoeiro, né? Vamos dizer assim. Não parava de falar, o mercenário tagarela. E a participação dele acaba aqui, ó. A Dominó chega, ele tá levando, né? O Cable tá levando um couro, os novos mutantes ali. E a Dominó chega e domina a situação, ó. E aí ele some e acabou, não volta mais. Era pra ter se encerrado aí, só que gostaram tanto do personagem, aí ele retornou, né? Aqui tem mais uma história avulsa que eu não gostei muito, dos X Factor. Ah, pessoal, falei errado, não era X Factor, era X Force. Foi mal. E pessoal, era isso aí. Vamos voltar de novo para essa capa tripla fenomenal. Vamos dar uma olhada de novo lá nos desenhos do Rob Liefeld. Vocês deixam a opinião. O que vocês acharam do desenho do Rob Liefeld, do traço? Porque esse cara era conhecido na década de 90 ali por ser um desenhista ruim. Eu não achei, ó. Pelo menos nessas edições aqui, não. E aí, qual a opinião de vocês? Né, Rob Liefeld, que foi um dos responsáveis pelo maior reboliço da história dos gibis, cara. Quem tava na época, né, a criação da Image Comics, que a gente chamava de Image Comics. Vale um vídeo só sobre a criação dessa editora, tá? Eu tenho algumas edições, não vou mentir, tá? Eu passei por essa vergonha, mas na época não era vergonha, era legal, né? Então vou mostrar para vocês Youngblood, Wildcats, Strike Force, Jean 13, vou mostrar tudo para vocês. Então, galera, fica aí, ó. Primeira aparição do Deadpool. Quem diria que alguns anos depois, essa aqui é edição de 94, pessoal. Ano do Tetra. Quem diria que anos depois ele ia estar em várias mídias aí, né? Filmes, desenhos, games. E é isso aí, retrosada. Eu vou mostrar aqui de intruso também para vocês, ó. Mais uma aparição dele em Wolverine, ele enfrentando o Wolverine. Essa edição aqui já é de 97, Wolverine 62, né? Ele enfrentando o Wolverine. Cheio de graça. Vamos dar uma folhada, pessoal. Capas, folhas amareladas, pessoal. Olha aí. Você vê que essa treta é antiga, né? Wolverine garra de osso. Já tinha perdido o Adamantium aqui. E assim vai, pessoal. Olha aí, ó. Qual vocês usaram na escola Leak Paper? Ponta metálica. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso aí para apresentar para vocês aí X-Men 72. Primeira aparição do Deadpool. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o Rob Liefeld, o criador e o desenhista e o fundador da Image Comics. Deixa aí se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar. Quem estava na época do rebuliço lá, da década de 90, final da década de 90 aí, com a criação dessa editora, que chegou a desbancar a Marvel e a DC. E é isso aí, retrosada. Para vocês aí, já agradecer, curtir, compartilhar. Tome um chazinho aí que é bom. E é nóis. Fui.